E como é que a gente está pensando hoje no Brasil para estender? Porque a gente vê a diferença das instituições que têm acreditação ONA na melhoria de processo, na gestão de recurso, né, que está ali muito viva no manual da ONA, da gestão do desperdício, de uma liderança forte. Veio compliance e integridade no manual de uma forma muito bacana, trazendo a ética, né, estar em compliance, cumprindo regras. E isso seria maravilhoso, você ser um padrão brasileiro. Como é que a ONA está pensando de trazer essa acessibilidade? Porque existe esse tabu, não consigo, mas como é que a gente está pensando aqui no Brasil de trazer essa acessibilidade? Fora essas estratégias que a gente viu de alguns governos, né, e também algumas operadoras de saúde, de fazer esse incentivo. Existe alguma pauta da ONA nesse sentido? Sim. E aí eu vou colocar questões externas e também questões internas, né? Que eu sempre trago que qualquer ponto, crítica construtiva que a gente escuta ou que as pessoas nos trazem, independente da fonte, a gente tem que analisar e ver o que a gente pode melhorar internamente também. Mas se olhar para fora, eu acho que a gente pode assim, ter várias frentes, né? Tentar buscar com o Ministério da Saúde talvez uma estruturação de uma política nacional da qualidade, que possa fomentar a qualidade dentro das instituições e, consequentemente, essas organizações vão trazer acreditação, ou até buscar acreditação como modelo, esse exemplo que você citou do Espírito Santo, né? Onde o próprio governo trouxe a metodologia da acreditação ONA. Você busca, é uma meta, né? Então, por que não a acreditação também no Brasil se tornar mandatória? Né? Porque em alguns estados ela é obrigatória, né? Ela não é voluntária, como hoje a gente tem em alguns estados, não, desculpa, em alguns países. Ela é obrigatória, ela não é como no Brasil voluntária. Então, quem sabe também buscar uma frente nesse sentido junto ao Ministério da Saúde para tornar a metodologia da acreditação ONA como uma frente obrigatória para melhorar essas organizações de saúde, né? Então, essa é uma frente. A outra frente que a gente pode também fomentar ainda mais com a ANS, não só essa inclusão dos níveis, mas talvez aí a definição junto às operadoras de uma tabela mínima aí para reajuste ou para negociação das organizações, porque lá tem que isso aumenta o poder de barganha, quem é acreditado, né, ou na nível 1, 2 e 3 ou outras metodologias, no nível máximo, internacional, como você comentou muito bem, ela tem ali, aumenta o poder de barganha da organização de saúde lá com o convênio. Mas aí não existe um valor definido ali para a ANS, né? Talvez isso seja um ponto também que pode ser discutido. Existe ainda muito aberto, mas tem. A ANS trouxe, mas ainda está aberto a cargo das operadoras de saúde. O valor, né, da negociação. Então, perfeita política que a ANS trouxe, a diretriz que ela trouxe nesse sentido de que existe um reconhecimento, isso é muito importante. Mas aí, como fica a cargo de cada operadora, talvez ela possa haver uma discussão nesse sentido, né? Então, esse é um outro ponto. Acho que o que a gente tem que pensar também é fazer com que as organizações e profissionais de saúde, eles compreendam que, assim, o que a gente enxerga quando fala do custo, né? Muita gente, e você tem toda a razão, fala assim, porque a acreditação é muito cara. Mas eu preciso olhar para dentro da minha instituição, e eu vi muito isso na minha trajetória profissional. Muitas vezes organizações, ou Priscila, que assim, não tinha uma central de material esterilizado adequada, onde a área suja estava junto com a área limpa, onde a gente chegava, por exemplo, numa endoscopia e não tinha um fluxo adequado para a segurança do paciente, onde você via um índice de infecção cardíaca e óbito em pacientes que não eram óbitos esperados, por conta talvez de um processo totalmente inadequado. Então as organizações, elas precisam olhar para dentro e fazer a seguinte reflexão: será que o CAONA está me cobrando, que está aqui fazendo com que eu tenha que ter, e não é custo, é um investimento dentro da minha instituição? Será que, gente, isso não é coisa básica de uma legislação que eu não estou cumprindo? Será que não é algo básico que está impactando na segurança do paciente? E aí eu estou colocando isso na conta da metodologia ONA, quanto talvez seriam questões graves, sérias. Eu já vi equipamentos que não tinham mais nem condições de ter uma manutenção preventiva, uma calibração, e que a instituição não tomava a decisão de trocar. Era um risco para o colaborador, inclusive. O colaborador estava numa situação crítica, de alto risco, e que a instituição não estava levando em consideração. Eu já vi relatórios e relatórios de CCIHs com várias questões, páginas e páginas, com fotos, imagens de questões que precisavam ser resolvidas dentro da instituição, críticas que estavam impactando direto na segurança do paciente e do colaborador, e que a instituição não tomava a decisão de mudar. Então, a gente precisa também provocar esse diálogo dentro das organizações. A acreditação, gente, é um reconhecimento. Ela tem que vir quando eu estou lá com os meus processos adequados, quando eu tenho uma cultura já alterada. A gente sabe que no Brasil a acreditação acaba sendo uma ponte. A gente fica feliz com isso também, que ela possa estar ajudando a transformar as organizações. Porque às vezes o profissional da CCH, o enfermeiro, o médico, a equipe multi e os administradores, todo mundo está lá falando tanto para a alta direção que tem que mudar e eles não estão ouvindo, que aí, quando chega a acreditação eles vão ter que mudar, ou então não vão conseguir
acreditação. E aí ela acaba sendo também um trampolim, uma ponte para esses profissionais conseguirem melhorar o que eles estão enxergando há tempo que não está sendo melhorado. Né? Então, é lógico que, vamos falar assim, a ordem natural das coisas seria primeiro melhorar meus processos para depois buscar acreditação. Mas isso acontece muito no Brasil. Acho que é a realidade do Brasil, exato, viu? Exato. Na consultoria também, onde a gente vai, o programa de acreditação que provoca a mudança. Exato. Isso é muito bacana, sim, mas a gente vê que está muito na nossa cultura também, né? O que a gente fica sentindo nesse ponto é que a fala dos profissionais não está sendo escutada, né? É a preocupação dos profissionais que nem sempre está sendo levada em consideração. Então, isso acaba fazendo com que esses profissionais se desestimulem, né? Não se sintam valorizados. Tem esse ponto a levar em consideração, mas realmente a gente fica muito feliz de ver que a metodologia está ajudando, né? Está contribuindo para essa transformação. E a gente está num momento, o Scarabel teve até aqui, a gente discutiu muito, foi o primeiro episódio desse cenário atual da saúde, sim, né? Vamos falar da saúde suplementar. Sim. A gente vê os indicadores ali da ANS e todo mundo fica assim, meu Deus, como é que a gente está sobrevivendo? Né? E com essa pasta toda, nessa discussão de sustentabilidade, entra por um outro lado a nossa pauta aqui de hoje, que é o programa de acreditação. Então, está todo mundo falando, olha, a gente tem que ter um modelo de remuneração diferente, né? Tem que mudar, modelo baseado em valor, vamos implantar, mas se não tiver dentro do DNA desse modelo a mudança do modelo de assistência, o prestador, o outro lado, vai sempre estar achando que essa mudança, essa entrega de valor era financeira, né? E a tradução de valor não é isso. Então, o quanto que, para discutir do financiamento, do modelo de remuneração, que é uma pauta que eu tenho certeza que está na mesa de vários gestores de saúde, o modelo assistencial ele tem que estar amarrado. Exato. Né? E a ONA, né, o Programa Brasileiro, né, de acreditação, ele entra como uma estratégia de mudança de modelo de assistência e de processos, que eu acho que esse é o grande diferencial do nosso modelo assistencial. Nós temos muitos requisitos que remetem à mudança de processo, né, a desenvolvimento de liderança, toda uma gestão como um todo do processo, além do modelo de assistência. Não é? Isso é excelente, Priscila, porque assim, a ONA, e aí eu vou fazer o link com a parte interna, né, da pergunta anterior que você me fez a provocação, quais são as iniciativas que estão tendo? Aí eu vou trazer para dentro da ONA que tem a ver também com esse ponto que você está colocando. Então, o que acontece? A metodologia da ONA, por isso que a gente chama de acreditação, né? Não é a certificação, porque ela não é por escopo, ela mexe com a organização inteira. Então, ela está olhando desde a alta gestão, alta administração, ela está provocando a organização para ter minimamente um modelo de gestão, caso ela não tenha, né? Quais são as diretrizes institucionais, seja com foco ali no prestador, no fornecedor, na questão das pessoas, na comunicação, na segurança institucional, na qualidade, né? No controle de infecção. Então, ela está provocando a organização para ela ter minimamente um modelo de gestão e definir diretrizes principais. Perfeito? Depois ela vai em toda a trajetória da assistência, desde o momento em que às vezes o paciente nem chegou na instituição até o momento em que ele recebe a alta e o acompanhamento posterior onde se aplica. Então, toda essa jornada do paciente faz uma provocação muito grande dentro da instituição, não só na assistência direta que está sendo prestada, mas na responsabilidade dos processos de apoio, processos críticos, na entrega que eles precisam fazer para que essa jornada aconteça. Então, é muito interessante a metodologia da ONA porque ela provoca essa reflexão e essa interação entre todos os processos. Porque se o avaliador está lá na UTI, por exemplo, avaliando ali assistência ao paciente, e aí está faltando medicamento, ou então não tem um equipamento adequado para aquela assistência ao paciente, a engenharia clínica, a farmácia, o almoxarifado, eles serão envolvidos nessa discussão. Então, essa provocação que a metodologia da ONA faz é excelente. É onde a gente vai conseguir padronizar os processos, vai conseguir evitar, reduzir o desperdício, profissionalizar as pessoas e ter um modelo de gestão consistente, que é exatamente o que você está colocando, né? Aí sim eu consigo ter uma entrega de valor. Por quê? Porque eu estou mobilizando todas as partes. O processo, eu estou mobilizando as pessoas, porque se eu não tenho, gente, processos padronizados e eu não tenho as pessoas preparadas, eu não vou conseguir entregar valor lá para o paciente. Não entrega. Né? Então, eu tenho que cuidar dos meus profissionais. Então, a metodologia da ONA,
internamente, a grande discussão é como que a gente pode transformar a metodologia da acreditação de uma forma que ela possa agregar mais valor e um valor percebido, sabe, Priscila? Uma grande discussão é assim, as organizações elas não podem ficar preocupadas em ter que produzir um documento ou uma evidência para a ONA. Elas têm que ter a preocupação de trazer a metodologia da ONA para que ela se torne intrínseca no seu processo e auxilie em tudo isso, todos esses pontos que eu comentei. Então, é totalmente diferente a visão inversa. Eu não estou produzindo documento porque a ONA está pedindo, mas eu estou produzindo aqui uma evidência, eu estou melhorando o meu processo porque eu sei que isso vai impactar na assistência do meu paciente e na segurança do meu colaborador. Então, a grande discussão dentro da ONA para tornar a metodologia mais acessível, e aí quando eu falo acessível, gente, é em termos sim de custos, levar isso em consideração, porque hoje existe uma logística que precisa ser paga, existe uma taxa, existe um valor lá da IAC, o dia, a hora, avaliador, então tem-se uma discussão em cima disso, mas principalmente em cima dessa jornada de acreditação e o quanto que de fato ela pode ser uma jornada, né, Priscila? Não só a visita, não só eu ter uma preocupação no dia da visita e preparar minha casa para o dia da visita, não, isso tem que ser contínuo. A acreditação tem que estar intrínseca de uma maneira que no dia a dia a gente viva aquilo, mas não para atender o requisito que está lá na ONA, mas porque aquele requisito está agregando para mim. Concorda, né? Com esse olhar. Eu sempre brinco assim com meus clientes. Você internaria no hospital que você está entregando? Exato. Nessa assistência que você está fazendo, você está entregando isso para o amor de alguém, para a pessoa de alguém. Esse serviço para você tá bom? Exato. Né? Se você sentir que para você está bom, é esse serviço que você vai ter no seu dia a dia. Então, é isso que vai marcando. Obrigada por assistir esse corte. Se você quiser assistir o episódio completo, está no primeiro link em nossa descrição e também os demais links de todas as demais plataformas digitais que a Valores Saúde tem acesso. Muito obrigada e até a próxima. Pronto.